Seja muito bem-vindo ao canal, já deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, comente, deixe a sua opinião a respeito do que a gente está falando aqui nesse vídeo, o assunto que vamos comentar aqui, e compartilhe, claro, o conteúdo com outros apaixonados por futebol. Hoje vamos falar, trazer aqui uma análise sobre a atualização importante sobre a situação de Wesley e inclusive, claro, incluindo aí a seleção brasileira, né? Após o amistoso entre Brasil e Egito, uma lesão que vai tirar aí, pode ter tirado aí o jogador Wesley. Preocupação, lágrimas no banco de reservas, exames médicos, decisão da comissão técnica e a definição sobre a sua permanência, né? A permanência do Wesley ou não na seleção. Afinal, Wesley será recuperado a tempo ou acaba cortado do grupo. Então, permaneça comigo após a vinheta. O amistoso entre a seleção brasileira e o Egito, disputado nos Estados Unidos, com preparação para a Copa, como preparação para a Copa do Mundo, terminou com a vitória brasileira por 2-1, mas o resultado acabou ficando em segundo plano por causa da situação envolvendo o jogador Wesley, o lateral direito, que vinha sendo uma das principais apostas de Ancelotti para a posição. Então o jogador deixou o gramado ainda no primeiro tempo após sentir dores fortes na coxa esquerda. Lembrando que a seleção tem uma carência enorme na posição. Aos 15 minutos da etapa inicial, Wesley demonstrou desconforto físico, levou a mão à coxa e pediu atendimento médico. E não teve condição de continuar na partida, sendo substituído por Danilo. O que mais chamou a atenção foi a reação do jogador. Ao chegar ao banco de reservas, ele não conseguiu esconder a emoção, chorou bastante. Então, dali já se sentia, já dava para se perceber a gravidade, né? Então, ele sendo consolado pelos companheiros de equipe, e então começou a preocupação não só dos colegas, equipe técnica, mas também a preocupação externa. A torcida já começou a perceber que a coisa seria séria, né? Começou a ver a gravidade da situação, do momento. As imagens rapidamente repercutiram entre torcedores e veículos esportivos, aumentando a preocupação sobre a gravidade da situação, que mostrava ser uma coisa muito parecida com lesão. Após a partida, Carlos Ancelotti evitou falar fazer qualquer prognóstico precipitado da situação. O treinador afirmou que seria necessário aguardar os exames médicos para saber a extensão do problema muscular, exames que já seriam realizados no dia seguinte, no caso hoje, domingo mesmo. Naquele momento ainda existia a esperança de que tudo não passasse de um susto e que Wesley pudesse permanecer no grupo para a disputa da Copa do Mundo, a Copa 2026. Um grande sonho, com certeza, aí para o jogador, um atleta novo. No entanto, a notícia que a torcida brasileira não queria ouvir foi confirmada na manhã, amanhã de hoje mesmo, após os exames realizados pelo departamento médico da seleção, detectaram uma lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda. Após a avaliação médica, a Confederação Brasileira de Futebol decidiu então cortar Wesley do elenco que disputará a Copa do Mundo. A decisão foi oficializada pela CBF neste domingo. A confirmação do corte apresenta um duro golpe para o planejamento de Ancelotti e também para os jogadores e seus familiares, que estavam tão felizes pela participação do atleta, no sonho de todo jogador. Conforto, né? Um conforto para ele e sua família é que ele ainda é muito novo, ele é novo,
e ainda tem pelo menos aí mais 2 oportunidades pela frente. Wesley vinha acumulando boas atuações, havia conquistado espaço entre os titulares e era considerado uma peça importante no esquema aí da equipe do Ancelotti. Sua velocidade, capacidade defensiva e apoio ao ataque fizeram dele uma das grandes revelações recentes da seleção brasileira. Para ocupar a vaga aberta, o treinador convocou então Ederson, volante da Atalanta, embora atue em outra posição, o jogador que já estava no radar da comissão técnica e foi escolhido para reforçar o grupo na competição. Lembrando que jogadores, quando se tem corte de jogadores, o técnico só pode convocar dentro daquela lista dos 50 que ele já apresentou aos responsáveis pela competição. Então, a seleção brasileira tem carência considerável na posição de lateral direita e o técnico precisa improvisar jogadores que possam se adaptar à posição. Após a confirmação do corte, Wesley publicou uma mensagem emocionante nas redes sociais. O lateral afirmou que está vivendo aí a interrupção de um sonho, mas destacou que não pretende desistir e que voltará mais forte após a preocupação. Então fica aí nossa mensagem de apoio ao jogador, e a publicação recebeu, claro, manifestações de apoio de companheiros da seleção e de torcedores de todo o país. Portanto, respondendo aí a principal dúvida desta reportagem, o Wesley não permanecerá no elenco da seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026. A lesão foi confirmada pelos exames e o jogador foi oficialmente cortado pela CBF e iniciará aí seu processo de recuperação fora da competição. É isso, e desejamos boa sorte para seu substituto, e claro, boa sorte para o jogador, que ele se recupere rápido, e também boa sorte ao seu substituto no elenco e todo o elenco que eles tragam, né, quem ficou, que permaneça, que tragam o Hexa. É isso. E se servir, claro, de consolo, talvez não, mas o Brasil não é o primeiro e único a cortar jogador nessa Copa. A Argentina, o Paraguai e a Alemanha também já tiveram que cortar atletas nesse evento de agora, né? Nessa competição de agora, nessa Copa, antes mesmo do início da competição. É isso. E muito obrigado pela sua companhia até aqui. Um grande abraço, fique ligado nos próximos vídeos e até a próxima cobertura do Mundo da Bola.